é isso aí, voltamos com o Gustavo Carvalho. Eu gostaria muito que ele se definisse para vocês. Bom, primeiramente, obrigado, né, Camila, pela oportunidade. A gente já vem conversando sobre isso já há algum tempo. E vou contar um pouquinho do nosso projeto, um pouquinho do nosso trabalho, né? Como você falou, meu nome é Gustavo Carvalho, estou em Avaré mais ou menos há uns 6 anos. E esse projeto nasceu mais ou menos em outubro do ano passado. Já era uma coisa que eu já idealizava, de trabalhar nessa área, até pela minha experiência que tenho no ramo financeiro. E as coisas vêm caminhando conforme a gente previa realmente, né? Você trabalhou em banco, Gustavo, a vida toda? Como é que foi? Sim. Então, eu trabalhei 10 anos em banco, trabalhei em bancos de rede, né? E depois eu fiquei 3 anos afastado dessa área de banco, mas também cuidando um pouco da área financeira. Trabalhei 3 anos em uma empresa, cuidando de toda a parte financeira e administrativa. E daí, no final do ano passado, que eu resolvi entrar nesse projeto novo, meu mesmo, de fato, né? A experiência do banco eu acho que contribuiu muito, porque é aquilo que eu realmente gosto de fazer, é o que me dá prazer em fazer. Então, hoje eu profissionalmente me sinto extremamente realizado, embora a empresa ainda seja muito nova, né? Mas eu já tenho essa satisfação, porque foi um projeto que eu mesmo criei, planejei e, graças a Deus, está encaminhando. E que projeto é esse, que não é mais projeto, já está concreto, gente? Conte para o público. Então, nós inauguramos uma financeira aqui na cidade de Avaré. Ela é uma franquia, a matriz fica em Marília, porém já são mais de 60 franquias espalhadas por todo o estado. Tá. Então, embora nós aqui em Avaré tenhamos inaugurado no dia 12 de março, a matriz já tem mais de 15 anos trabalhando no ramo. Então, já é muito consolidada a marca, principalmente nas cidades onde já tem há algum tempo, até pela expertise dos proprietários, pela experiência que eles têm no negócio, né, e pelo poder de negociação, pelo tamanho que se tornou o negócio deles. Mas explique para o público então, para mim também, porque, gente, ó, eu tô até com a pauta aqui, eu costumo não ficar, porque o Gustavo fala de dinheiro. Eu não sei falar de dinheiro como o Gustavo fala, né? Eu só sei falar também. Não. Ele sabe gerir, ele sabe fazer movimentar, isso que é bem bacana, é por isso que ele tem know-how para fazer o que ele está fazendo. Explique o que é isso, o que é a Consiga? Então, a Consiga Cred, ela começou um projeto para trabalhar especificamente com crédito consignado para aposentado e pensionistas do INSS. Mas então vamos por partes, que todos nós somos leigos. Explique para o pessoal o que é crédito consignado. Então, o crédito consignado ele é uma linha de crédito que ela foi criada pelo governo com o intuito lá atrás de auxiliar o trabalhador nos possíveis desencaixes de fluxo de caixa que eles tivesse. Então, por exemplo... Não tem liquidez de dinheiro. Exato. O funcionário está passando por uma dificuldade financeira, está pegando algum dinheiro no mercado com uma taxa de juros abusiva. Então, o governo estipulou que 30% daquilo que ele ganha, ele poderia contrair em empréstimos consignados. Tá? Inicialmente, isso começando com o aposentado e pensionistas do INSS, isso se propagou a ponto de chegar hoje até em empresas privadas. Então, o crédito consignado ele não é somente para o aposentado e pensionista. Tá, então abrangeu a área de pessoas que podem obter esse benefício. Então, isso é legal também a gente desmistificar, né? Porque às vezes as pessoas têm crédito consignado é só para aposentado e pensionista do INSS? Não. Então, isso foi ampliando. Aposentado e pensionista, depois o funcionário público, então governo federal, governo estadual, governo municipal, como nós temos aqui na nossa cidade hoje, praticamente todas as cidades da região têm o crédito consignado. Isso que é bom, porque a empresa está, né, aqui no município, é bom que todos saibam que podem obter esse benefício. Sim. Ou não todos. Quais as exceções? Sim. As exceções, aposentados, pensionistas do INSS, governo federal, municipal e estadual, nós não temos exceções. O que não pode acontecer é que ele exceda a regra de 30%, que é por lei isso. Então, ele não pode se endividar mais do que 30% da renda dele. Essa é a única condição. Tá? Fora isso,
desse público que eu falei, todos podem contrair. Entendi. Quando a gente parte para as empresas privadas, só é necessário o quê? Um convênio. Então, que é um dos trabalhos que nós da Consiga Cred também fazemos. Como é que é isso? Isso é assim. Nós entramos em contato com as empresas, fazemos o primeiro contato e nesse primeiro contato a gente elabora a apresentação do nosso trabalho, a apresentação do crédito consignado e vamos firmar um convênio com esta empresa. Ah, Gustavo, mas qual é o custo para essa empresa? Nenhum. A empresa não paga absolutamente nada para ela ser conveniada à Consiga Cred. Tá? Elaborado o convênio, a partir disso, qualquer empregado desta determinada empresa pode contrair empréstimos via consignação, dentro dos 30%, que é o que é permitido por lei. Tá? Então, hoje é uma operação simples, não é nada complicado nem para a empresa e nem para o funcionário. Não, você não vai ter ônus nenhum para a empresa. É gratuito para a empresa, né, se conveniar a Consiga Cred, gratuito para ela, porque ela quer o benefício para os funcionários da empresa, não é assim? Exatamente isso. O crédito consignado ele foi criado como um benefício e hoje ele se mantém como um benefício para a empresa. Então, assim, a empresa não paga nada por isso. E o que é bem importante a gente falar também, que no caso de uma inadimplência, por exemplo, do funcionário que foi demitido ou alguma coisa desse tipo, não existe nenhuma responsabilidade da empresa sobre o pagamento deste crédito. Mas então isso é fabuloso, é bacana demais, porque que empresa que não vai querer dar esse benefício para o seu funcionário? Então, aqui não ia querer porque talvez ela tivesse que arcar com alguma despesa. Com alguma despesa no futuro do funcionário. Isso também é outra coisa que a gente precisa desmistificar, né? Não tem nenhum ônus para a empresa, nem se o funcionário deixar de pagar. Tá. Então, o procedimento para a empresa, ele é super simples e é uma das frentes que nós estamos trabalhando, que é onde eu também estou focado em visitar as empresas e fazer a apresentação desses produtos. Ou seja, não tem por que uma empresa não fazer o convênio com a Consiga Cred. É super simples o convênio, não tem nenhum tipo de burocracia para a empresa, até porque eu tento um pouco tudo que eu posso contornar disso para dar menos trabalho para departamento pessoal, essas coisas a gente faz. E hoje os processos são todos eletrônicos, né? Então é super simples a forma de repasse, é super simples a forma de averbação da parcela. Quando a gente fala em averbação, por exemplo, o funcionário fez um empréstimo com parcela de R$100, a empresa precisa autorizar. Ela entra no sistema do banco, digita a senha e libera as averbações. Então é tudo online. Super simples. Então, essa é uma outra frente que a gente tem para trabalhar e que tem bastante campo aqui dentro da cidade de Avaré, porque são poucas as empresas que conhecem esse produto, conhecem esse benefício. Mas não só Avaré, vocês são regionais também, a Consiga Cred. Sim. Por mais que vocês tenham, né, essas 60 filiais que você me contou? São 60 franquias. 60 franquias, não são franquias. Isso. Ao longo do estado, nada obsta que a Consiga Cred faça a região toda. Sim. Principalmente, Camila, quando a gente trata INSS, a gente vê uma carência nas cidades no nosso entorno muito pobres de atendimento nesse sentido. Então, a gente percebe durante toda semana na loja que tem muito cliente de fora. Então, Águas de Santa Bárbara, Manduri, Cerqueira César, Itaí, Taquarituba, nós atendemos as pessoas de todas essas cidades. Porque são cidades pequenas que uma Consiga Cred não vai se colocar ali. Então tem que ir para um centro maior, no caso nosso centro maior. Nosso centro. E o que é importante a gente falar também que, como é longe e a gente sabe às vezes a condição do aposentado, nós também nos propusemos a ir até o cliente. Né? Então vocês viajam? Sim. Então, diante de uma necessidade de um crédito novo, de um empréstimo, a gente vai até o cliente. Então, uma vez por semana eu vou até Águas de Santa Bárbara para colher assinaturas. E aonde for necessário, a gente está atuando. E como é que é? Eles entram, o particular entra em contato com vocês? Não, nós temos um call center, né? Nós temos um call center pequenininho ainda,
mas que a gente já vê muitos frutos e é basicamente o nosso trabalho diário. Ligar para os aposentados, ligar para os pensionistas do INSS, entrar em contato com as empresas para oferecer aquilo que a gente tem de melhor no dia. Tá. A grande vantagem que a gente tem é que nós somos conveniados de 14 instituições financeiras. Então hoje eu trabalho com os maiores bancos do Brasil, eu sou correspondente deles. É muito bom saber isso, gente, porque às vezes nós vemos histórias assim bacanas, bonitas demais para ser verdade, só que são infundadas, sem base em alguma coisa, como o Gustavo está nos contando. Como é que é isso, esse feedback que você tem com as maiores instituições bancárias? Então, isso é muito importante, Camila, que você falou. Porque hoje em dia, nesse ramo que a gente trabalha, se a gente andar, por exemplo, pela cidade, a gente vai encontrar um monte de empresas trabalhando nesse mesmo ramo de intermediação bancária, de correspondente bancário. Porém inidôneas? Não, não inidôneas, mas o nosso trabalho nós tentamos fazer de uma forma diferente. Então, eu preciso ter um diferencial, porque eu não tenho condições simplesmente de abrir uma empresa e oferecer a mesma coisa do que todas as outras lhe oferecem. Chover no molhado. Exatamente, então eu preciso ter um diferencial. E o meu diferencial hoje é o crédito consultivo. O que é isso? Explica para todo mundo. Só para eu dar um exemplo. A semana passada nós pegamos um caso de um cliente onde ela estava precisando ela tinha uma demanda financeira, então ela precisava de um dinheiro, só que ela já tinha ultrapassado aqueles 30% que nós conversamos. Eu pedi para ela trazer os extratos bancários. Quando eu fui somar todas as tarifas que o banco cobrava dela no mês, chegava em mais ou menos R$300. Então, qual foi o nosso papel? Mostrar para ela que estavam cobrando dela aproximadamente R$300 de tarifa por mês, era um dinheiro que não volta mais para ela. Nós transferimos o benefício dela do INSS para um outro banco, para que ela se livrasse desses R$300 que eram tarifas, dinheiro que vai para o banco, que ela não vê mais o dinheiro. Tá. E com esses R$300 que ela pagava de tarifa por mês, ela fez um crédito numa parcela de R$300 e liquidou operações com taxas altas que ela tinha nesse outro banco. Tá. Então acho que muito mais o papel nosso, que a gente trabalha principalmente com pessoas, o aposentado, o pensionista, nem sempre ele tem o conhecimento de tudo isso. Não tem. Né? Não tem. Então, o nosso papel, não só como empresa, mas como responsabilidade pelo cliente que entra lá, porque a gente acredita muito que o trabalho, se a gente fizer um trabalho baseado em cima daquilo que realmente o cliente precisa e não mais do que ele precisa, ele vai voltar. Então, é manter o cliente, não atender o cliente uma vez só. E esse trabalho tem que ser exatamente consultivo. Consultivo no sentido do quê? Olha, a senhora precisa fazer isso nesse momento. A senhora precisa liquidar empréstimos com taxas mais altas. São criaturas que não sabem nada disso. Exatamente. Que muitas vezes vai no banco pagar uma conta e faz ali nos 5 minutos sem saber o porquê está fazendo aquilo. Entender. Precisa de um dinheiro, mas será que aquele é o dinheiro certo? Então, a melhor maneira de fazê-lo. Exatamente. Então a gente vê muitas situações em clientes pegando linhas de crédito com taxas altas, por exemplo, para dar entrada num carro. Que desconhece. Que desconhece. Então o nosso papel é consultivo. Nosso papel é o quê? Mostrar para o cliente, se ele precisa comprar um carro, nós temos linhas de financiamento de veículo. Ele não precisa, vamos supor que assim vocês sejam consultivos e não amarrativos. Ele vai lá, obtém a consulta, se livra de todos os abusos que ele está sofrendo, mas ele não tá forçado a fazer um contrato com vocês. Não, exatamente isso. A gente acredita que o nosso papel, o cliente vai voltar se a gente der essa atenção para ele. Entendi, né? entendi. É isso que a gente consegue trazer o cliente e fazer com que o cliente fique dentro da loja. E isso gera uma relação de confiança, que é o que eu prezo demais por isso. Isso é bem bacana, a gente sabe por quê? Porque a maioria porque é o tempo e o trabalho deles, de uma equipe, vamos supor, de uma franquia, e aí eles dariam essa consulta só se você, né, se agregasse a eles.
Então a Consiga Cred não o faz. Ela dá a consulta bem bacana e fica livre do aposentado entrar ou não. Mas acontece que eu acho que diante disso você está saindo de uma situação abusiva que você acaba se linkando com a empresa, né? E o que é mais importante também disso, a gente faz alguns trabalhos também de orientação sem ser ao crédito, então orientação previdenciária. Tá. Então, uma vez por mês, geralmente, a gente iniciou um projeto, nós vamos ter um advogado dentro da empresa, um advogado previdenciário, para aquelas pessoas que ainda não se aposentaram, ir lá até a empresa e ver qual é a situação, se pode aposentar, se já está no tempo, porque essas leis previdenciárias elas estão mudando todos os dias. Então a lei muda, a regra muda para aposentadoria. Então isso nós também vamos fazer. Orientando sempre. Orientação, sempre. Esse pessoal. Isso, a gente acha que é isso. E até a própria matriz trabalha muito na base daquilo que o cliente realmente precisa. E não simplesmente enfiar um produto nele que ele não vai ter utilidade naquele momento. Desencauto, ignorante, né, gente? Aí você acaba pegando, não é verdade? Sim. Então, o ideal é que fique tudo no preto no branco. Exatamente. É o que a empresa prima, né? Exatamente. A gente, nesses 70 dias que a gente está operando, exatamente 70 dias, a gente teve um retorno muito gratificante das pessoas que entraram dentro da loja. Então, tem clientes que estão fazendo operações com a gente até hoje, tem algumas operações que demoram para rodar por questões burocráticas do próprio INSS e do Banco Central, que é o órgão regulador, né? O que é muito importante a gente falar também, a Consiga Cred não pede dinheiro nenhum para o cliente, tá? Como assim? Eu sou uma aposentada, Exato. Chego lá, como é que é? Acontece em algumas condições, a gente vê em algumas instituições que quando o cliente entra na loja, eu preciso que a senhora me adiante R$200 para que eu possa liberar R$2.000 para a senhora. Tá? Isso não é verdade, isso não existe. Então, se acontecer alguma coisa desse tipo, é importante comunicar a algum órgão regulador disso, tá? Porque não pode pedir dinheiro para o cliente. Muitas vezes acontece isso por quê? O cliente tem um empréstimo que ele paga R$50 por mês. Eu estou arredondando, tá? R$50 por mês. Faltam 4 parcelas para ele acabar de pagar esse empréstimo. Se ele quita esse empréstimo, libera essa margem de R$50 de parcela. Aí, com essa margem de R$50, faz um empréstimo novo para o cliente. Então, o que ele está fazendo? Ele está pegando o dinheiro do cliente, ele está quitando a operação do cliente para liberar um empréstimo novo para ele. Isso não pode. É abusivo. É abusivo e se o cliente tem margem, é permitido fazer. Se ele não tem, você tem que encontrar alguma outra oportunidade para atendê-lo. Se ele não tem oportunidade nesse momento, você não deve atendê-lo. Então, muitas vezes, porque o cliente, ele dá um jeito para ele arrumar esses R$200, para quitar essa operação, para fazer um empréstimo novo, e muitas vezes, no final dessa história, o dinheiro que prometeram para ele que seria liberado não é liberado. Ou seja, isso é muito da ignorância, da nossa ignorância, da ignorância das pessoas, não é? Não é assim, Gustavo? É a falta de conhecimento do produto, né? A falta de conhecimento de como as coisas funcionam. Eu penso assim, um cliente que está passando, se ele está dentro da nossa loja, ele está precisando de dinheiro. Exatamente. Eu não posso tirar mais dinheiro dele. Então não tenho condições de pedir para ele, olha, o senhor me dá R$200 que eu vou depois liberar para o senhor mais R$2.000. Então isso a gente não faz. No nosso site também tem um informe. A matriz pede para que, se acontecer alguma coisa disso na franquia, que entrem em contato com eles. Existem órgãos que regulam. O Banco Central regula isso diariamente. Então é importante a gente estar sempre pautado naquilo que é legal e naquilo que é permitido fazer. E é isso aí, daqui a pouco, um pouquinho mais dos benefícios da Consiga Cred. Espere um minuto. Isso aí, voltamos com Gustavo Carvalho, nos contando um pouquinho mais de consignação de crédito. Gustavo, conte para o pessoal todo o que mais a Consiga consegue para nós, além da consignação de crédito. Isso.
Então, além dos créditos consignados, que a gente já bateu um papo, nós temos outras linhas de crédito em geral, como financiamento de veículos, financiamento de imóvel e o refinanciamento também, tanto do imóvel quanto do veículo. O que é o refinanciamento? Tá? Algumas pessoas não têm noção. O refinanciamento, tanto do imóvel quanto do veículo, ele é voltado para aquele cliente que ele precisa de um dinheiro com um custo mais barato e ele possui ou um imóvel ou um veículo já pago. Tá. O que a gente faz? A partir de um dos bancos nossos parceiros, a gente faz o refinanciamento desse imóvel dentro daquele valor que o cliente precisa. O prazo que o contrato é feito, o imóvel fica alienado ou o veículo fica alienado. A partir do momento que o cliente quitou a operação, automaticamente libera novamente para ele o imóvel e o veículo, né? Por que optar por isso? O cliente que precisa de um crédito pessoal hoje, se ele for ao banco, a taxa de crédito pessoal mais ou menos por volta de 13% a 18% ao mês. Tá? Então, quando a gente faz um refinanciamento de veículo ou do imóvel, a gente vai cair para essa taxa aí mais ou menos entre 2,5% e 3% ao mês. Nossa, mas a diferença é gritante. Por quê? Porque você dá um bem em garantia. Tá. O que os bancos acreditam? Quando você dá um bem em garantia, a chance de inadimplência é muito mais baixa. Claro, você não porque vai você não quer perder o bem. Né? Exatamente. Então, o banco, em contrapartida, você me dá um bem, eu reduzo a sua taxa. Muita gente ainda, Camila, pode pensar assim, nossa, mas 3% dando o meu carro, a minha casa em garantia, não é um valor absurdo de bom. Sei. Porém, quando você compara isso com um crédito pessoal direto no banco, aí a gente consegue verificar realmente a diferença que isso pode fazer para nós em termos de economia. E por que o banco é carrasco dessa maneira? Camila, porque a gente vive num país em que o nosso sistema financeiro ele foi criado para que os banqueiros ganhassem dinheiro. Escutaram, gente? Parou por aí, né? Infelizmente, quando a gente compara o nosso sistema financeiro com o sistema financeiro americano, por exemplo, que é uma das maiores economias do mundo, onde a gente precisa tê-los como exemplo, quando a gente fala em empréstimos de curto prazo, o que são empréstimos de curto prazo? São empréstimos em que eles vão encerrar em até 12 meses. No Brasil, são as maiores taxas do mundo esse tipo de empréstimo, empréstimos que vão se encerrar em até 12 meses. O banco joga lá em cima. Exatamente. Nos Estados Unidos, os empréstimos de curto prazo são os empréstimos que possuem as taxas mais baixas. Justamente por quê? Porque esse empréstimo curtinho é um empréstimo que vai ajudar o dia a dia da vida daquela pessoa. No Brasil já não se vê dessa forma. No Brasil, o banco vê esse empréstimo de curto prazo com uma probabilidade de inadimplência altíssima. Então o que ele faz? Ele joga a taxa dele lá em cima para que ele possa perder menos em caso de uma inadimplência. É o que a gente costuma ver. O cliente que faz um empréstimo em 12 meses, se ele pagar 5 parcelas, todo o capital que o banco emprestou para ele, ele já recuperou. Tá, mas então, só para nós elucidarmos o público em casa. Vamos lá. Se essas criaturas vão até os bancos e são juros, taxas altíssimas, né? Como é que você aconselha as empresas, a marca, a franquia, consegue esses juros tão baixos? Junto aos mesmos bancos? Não. Sim, junto aos mesmos bancos, porém, através de um produto diferente. Porque o nosso hoje, por exemplo, o nosso crédito hoje consignado, ele é uma taxa bem diferente da taxa que é praticada hoje no banco do que um crédito pessoal normal. Tá. É importante eu dizer, só a de vocês, não só as nossas, tá? Porém, como o volume de negócios que a Consiga Cred com 60 franquias tem é muito grande, o poder de negociação de taxa com os bancos é melhor. É melhor.
Então, quando alguém de casa aí pensa assim, que bacana essas empresas, mas tem várias, eu opto pela Consiga ou pela X. Por que a Consiga? Justamente pelo poder de negociação que a gente tem junto aos bancos. Por causa do montante, da quantidade, da credibilidade, exatamente. Tempo de estrada. Os donos hoje da Consiga, eles praticamente negociam taxa com os bancos. É só isso. E quando eles veem que um dos bancos parceiros não vai ter condição de fazer com que nós atendamos cada vez melhor o nosso cliente, eles saem da operação. Então eles encerram o convênio com o banco e mandam uma determinação para nós. Olha, o banco X, por favor, ninguém mais opera. Então, para o banco, isso é ruim. Porque Lógico. você imagina 60 franquias parando de operar com um determinado banco, o volume de negócio que o banco perde é muito grande. Porque a Consiga, daí ela intermedia esse pessoal que o banco declinou, não quer intermediar, entendeu? É a Consiga que faz. E esse pessoal é uma gama muito grande no Brasil, gente, presta atenção. Então, obviamente que o banco não quer perder a empresa, perder Exatamente, não quer perder a Consiga como parceiro. Jamais. Né? E a gente consegue perceber isso no dia a dia, porque quando fecha um banco para a gente operar, no máximo uma semana, 15 dias, volta a operar novamente. E isso é o poder de negociação, né? É diferente de você ter uma empresa e você ir negociar com o banco. Se eu tivesse só a minha empresa e eu fosse negociar com o banco diretamente, eu não tenho poder de negociação nenhum com o banco. Margem pequena de aceitação. Não tenho como. Né? Minha produção é muito pequena. Entendi. Agora, você pega 60 lojas. Então, isso é sucesso. O poder é muito maior. Essa empresa, ela é realmente sucesso e vai abraçar esse público, né? Esse gueto de pessoas aí que o banco marginalizou, esqueceu, não é assim? É exatamente isso. É isso que a gente não gosta de falar isso, mas realmente o eu banco... falo, ele não fala, eu falo. O banco não quer mais operar com esse cliente dentro da agência. Entendi. São poucos os funcionários para atender, né? Então ele direciona para canais eletrônicos e para os correspondentes também. O que eu acho que tem que ficar, né, acho que de tudo isso, é de a orientação. Sempre procurar um lugar onde você consiga ter confiança. E aonde você consiga também ter alguém para cobrar se der errado. Aí, gente, isso que é o bacana. Nessa empresa, em você confiando neles, independente de você abraçar a causa, ter o crédito consignado ou não, você vai ter a consulta e se você pegar o dinheiro deles, você tem como cobrar toda a situação deles. Ao passo que com o banco já não daria certo. Vocês concordam comigo? E é isso. Eu queria me colocar à disposição, né? A Consiga está lá, nós temos os funcionários nossos que são especialistas em crédito, que já estão no mercado, já trabalhando com isso há mais de 10 anos. Deixaremos todos os contatos para vocês, então, repassarem. Não são pessoas que começaram hoje no ramo, tá? Justamente porque eu sempre tive essa preocupação em colocar pessoas lá que realmente conhecessem do produto, que realmente pudessem dar essa consulta para o cliente, pudessem orientar o cliente para que ele saísse satisfeito de lá de dentro, tá? E a Consiga está à disposição de todo mundo. Quem precisar de informação por telefone pode ligar, pode me procurar direto na loja ou até mesmo pelo telefone, tá? E nos colocamos à disposição de todos aí. Deixaremos os contatos para vocês todos, viu, gente? Prestem atenção então nisso. Muita gente não sabia, como eu também não sabia, que existia um nicho de pessoas que o banco não abraça, entendeu? Por falta mesmo de interesse, de tempo, disposição, não tem como. Então, por isso que existem empresas como a Consiga para fazê-lo, tá? Mesmo que você não queira o dinheiro, só para você ter uma consultoria, para saber os seus direitos, o que você consegue com menos juros, menos taxas, enfim. E é isso aí. Muito obrigada, Gustavo. Eu que agradeço mais uma vez pela oportunidade. Muito obrigada mesmo. E a gente agradeço demais a elucidado. Nos colocamos novamente à disposição de vocês, de todos. Muito obrigada. Obrigado. E é isso aí, gente. Um forte abraço, fiquem com Deus e até o próximo programa. Tchau! Do Vale TV, informação é tudo.